Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. A palavra que orienta da vida, a palavra que dá direcionamento a mim e a você. A palavra que nos transforma para o nosso próprio bem. Estamos trabalhando a história de Davi, uma história de altos e baixos, de pecado, de cobrança do Senhor, mas eu não canso de dizer, o Senhor nunca deixou, Davi nunca deixou o Senhor, e o Senhor também nunca deixou Davi. Então, em qualquer situação, não deixe o Senhor, porque Ele anda com você, seja no lado bom ou ruim, seja na dificuldade, na tristeza, no pecado, na falta, Ele está ali para te ajudar e para tirar do calabouço, está ali para te dar dupla honra. Agora precisa eu e você mudança, querer mudança, precisa eu e você estar na porta. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos trabalhar, aprender com a palavra. 1 Samuel 31, do 1 ao 13, é um capítulo pequeno. Depois vamos passar em Daniel, capítulo 1, verso 2. Depois Naum, capítulo 1, verso 3. E termina com Lucas 9, 26. O título é: Quando se desobedece, Deus permite que teus inimigos te destruam. Você já pensou que título pesado? Mas é a realidade. A gente aqui no capítulo 31 de 1 Samuel, do que a gente vai falar? A morte de Saul. Saul desobedeceu quando era para ter matado tudo e todos. Ele trouxe o rei, trouxe os despojos e a partir dali o Senhor se afastou dele. Depois veio Davi, ele no lugar de se arrepender de verdade, só tinha remorso, teve inveja de Davi, queria destruir Davi a todo custo, mas aquele que Deus tem negócio, ninguém toca. Mas aí Saul foi se perdendo, como diz Salmo 42, que um abismo chamou outro abismo e terminou seus inimigos lhe destruindo. Isso é uma orientação para a minha e para a tua vida. Porque quando se está na presença de Deus, tem luta, mas tem vitória. Tem guerra, mas tem livramento. Mas quando se deixa o Senhor, pela nossa própria maldade, quando se desobedece, Deus permite que seus inimigos te destruam. Não é sério isso? Vamos ver o que aconteceu com Saul? Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, caíram mortos na montanha de Gibeá. A gente sabe que Davi destruiu Golias, que era um gigante, um filisteu, porque Davi disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas aqui o povo estava longe da presença do Senhor, principalmente o rei. Quando se tem inveja, quando se tem armações, maquinações, mentira, está cultuando ao adversário, ao maligno. E ele vem para quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. E o que ele puder fazer para levar a alma dessa pessoa logo, ele vai levar. Porque morre sem salvação e vai morar no inferno. Isso é muito sério. E os filisteus perseguiram a Saul, seus filhos e os filisteus mataram a Jonatã, e a Abinadab, e a Malquísia, sua filha, e a Malquizuá, filha de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Já tinha matado seus 3 filhos, agora alcançaram Saul. Você já pensou? Guarde bem esse título e eu também. Quando se desobedece, Deus permite que teus inimigos te destruam. Isso é o meu, o seu, qualquer um. Saul agora estava na mão dos filisteus e tinham acabado de matar 2 filhos homens dele, guerreiros, e uma filha mulher. Gente, vamos estar com Cristo. Vamos fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que o Senhor ama o pecador, mas aborrece o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado, está na palavra. Foi o que afastou Saul do Senhor. E a Bíblia diz que o salário da morte, o salário do pecado é o quê? A morte. Foi o que aconteceu com Saul e sua família.
Então disse Saul a seu pajem de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes circuncisos e me atravesse e escarneça de mim. Porém o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. O seu pajem, aquele que estava ali com as armas, cuidando de Saul na guerra. Saul estava tão orgulhoso, uma altivez, uma soberba, uma prepotência tão grande que agora queria se matar. Queria que o pajem matasse ele. Não orou, não buscou Deus. Por quê? Porque a presença de Deus não existia mais na vida dele. O que existia agora era guerra, era inveja. E que o mal por si se destrói. Ele queria que o seu pajem matasse. Ele disse para que aqueles homens não escarnecessem os filisteus e dissesse que o mataram. Você já pensou? Quando se sai da direção do Senhor? Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Saul se matou, pegou a espada, se lançou sobre ela e morreu. Seu pajem fez a mesma coisa, porque ou você está com alguém para cada dia somar com você para o bem, para estar na casa de Deus, ou você está com alguém para te levar para o abismo. Isso é muito sério. Vamos estar com Cristo. Aqui os inimigos de Saul destruíram, porque ele não quis mais o Senhor. E o que é pior, sua família também. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Todos os soldados de Saul morreram. Tudo tem um tempo determinado. O Senhor dá oportunidade, o Senhor fala, o Senhor orienta, mas quando não se quer, os inimigos destroem. Lembre-se que o mal veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia diz que o Senhor é a luz do mundo, é o príncipe da paz. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. É a porta do coração. Não deixe seu coração ficar duro. Não permita que seu coração vá para o lado mal, porque o caminho é caminho de morte, como aconteceu com Saul. E aqueles teus inimigos que querem te destruir há muito tempo, eles pegam essas oportunidades. E o Senhor não pode fazer nada. Não porque Ele não quer, porque você deu legalidade. Vamos fugir da aparência do mal. E vendo os homens de Israel que estava deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram a cidade e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Ali, depois que o rei estava morto e que seus filhos estavam mortos, o povo de Israel abandonaram a cidade e os filisteus tomaram conta de tudo. Não deixe que o inimigo tome conta do que é seu, do seu lado, da sua família, da sua vida. Não deixe, porque se você deixar é caminho de morte. Coisa boa é obedecer, coisa boa é estar com Cristo. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gibeá, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo. Roubaram os despojos, o restante das coisas da guerra, tiraram a cabeça de Saul, escarneceram de Saul e seus filhos pela cidade. E ali o povo de Israel estava tudo nas montanhas, fugiram, e ali o inimigo tomando conta de tudo. Por quê? Porque não quiseram mais Jesus, porque se dispersaram, ficaram dispersos. Porque quando a gente abre a porta que Cristo reina, é só paz. Eu não estou dizendo que não tem dificuldade, tem, mas o grande e o poderoso está ali, livrando, colocando um anjo para guardar eu e você e nossa família de todo o mal. Mas o coração de Saul agora só pendia para o mal. E veja o resultado.
um final de morte, um final de desgraça. Cortaram-lhe a cabeça. Já pensou? E puseram as suas armas no templo do Astarode, dos deuses dele, as armas de Saul. E o seu corpo os fixaram no muro de Betzã. Até o corpo de Saul fixaram no muro. Pegaram as armas de Saul e de seus filhos e colocaram na casa dos deuses dele. Não dê o que é seu ao inimigo. O que é seu pertence a Deus. O que é meu pertence a Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A desobediência traz tudo isso. Foi o que aconteceu com Saul. Pense nisso. A sua casa, a sua família pertence ao Senhor. Não dê legalidade para o mal tomar conta. Porque depende de mim e de você. A Bíblia diz que há 2 caminhos estreitos, que é o da salvação, mas há o largo, que é o da perdição. O largo tem sexo, tem prostituição, o largo tem mentira, o largo tem ambição, tem inveja, tem trama, mas o final é final de morte. Ouvindo então os moradores de Jabe-Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Betzã e vindo a Jabes os queimaram. Tiraram aqueles corpos deles e queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma arvoreda em Jabes e jejuaram 7 dias. Hoje em dia não se jejua por quem morre, mas isso era tradição da época. Mas hoje não fazemos isso. A gente jejua pela nossa vida espiritual, não por morto. Porque a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Aqui era no Antigo Testamento. O Novo Testamento já é o nascimento, os ensinamentos de Jesus Cristo, Filho de Deus, a morte e a ressurreição. O véu foi rasgado. A gente tem livre acesso ao Pai. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui em Daniel, capítulo 1, verso 2, quando o povo for arrancado de Judá porque estava em pecado, o povo de Deus, olha o que Deus permitiu. E o Senhor, o nosso Deus, entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, o próprio Deus que entregou. E eles o levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses. Esses deuses aqui é com D minúsculo. E pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. O que era de Deus estava na terra do inimigo. Mas não foi eles que tomaram, foi Deus que deu. Porque o povo não valorizou as coisas de Deus. O povo estava em desobediência. E aí quando vem Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Eles vêm tudo como um preso, mas foram honrados lá naquele país distante do seu. Porque a Bíblia diz que a gente é luz. E quando a gente está no meio das trevas, a gente tem que brilhar. E Daniel, Sadraque e Abidnego aqui brilhavam. Porque eu e você, quando está no emprego, numa faculdade, no trabalho, que lá não tem muitos que servem ao Deus que a gente tem que ser luz, para que eles vejam a diferença. Como diz lá em Oséias, e vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Esses jovens a gente sabe que passaram por lutas, mas Deus estava com eles e grande foram a vitória. Por quê? Porque eles honravam o Senhor. A Bíblia diz lá em Coríntios que há vaso de honra e de desonra. O vaso de honra é aquele que obedece ao Senhor. O de desonra é que acaba indo para a morte, como foi Saul. Vamos ter cuidado com isso, irmãs. Olha o que diz aqui em Naum, eu estou rouca, perdão. Olha o que diz aqui em Naum, capítulo 1, verso 3. Esse verso é muito forte, mas é um ensinamento para mim e para você. O Senhor é tardio em irar-se. Lembre-se do título. Quando se desobedece, Deus permite que teus inimigos te destruam. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente, ele não tem. O povo dele, ele disse a Moisés, eu não tenho um culpado por inocente.
E quando Deus disse isso, foi com o povo dele, viu? E o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Se você está passando por tormenta, mas você é fiel a Deus, Ele tem um caminho no meio dessa tormenta para te dar a vitória. E na tempestade, olha que coisa séria, as nuvens são o pó dos seus pés. A gente vê uma tempestade nesses países aí fora, telhado vai embora, carro sai dando cambalhota no meio da tempestade, tem morte, prédios caem, muitas vezes telhado de postos de gasolina vão embora. Mas olha que coisa séria, no caminho da tormenta Deus tem vitória. E na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. No meio de uma tempestade, o Senhor anda e não passa de um pó no meio dos pés dele. Você tem ideia? Você pare para pensar o Deus que você serve, como é grande e poderoso. Não há necessidade para sair para o pecado. Não há necessidade para desobedecer como Saul fez. Porque esse Deus é grande, Ele é poderoso. Ele é o Deus que ajuda a mim e a você. Ele é o Deus que dá livramento. Ele é o Deus que justifica. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que faz coisas tremendas. Que do pouco da gente Ele faz muito. Ele disse, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Mas é necessário que esteja na posição que Ele quer. Esteja no caminho estreito da salvação. Esteja no caminho estreito da obediência, da renúncia ao pecado, para que venham as bênçãos no tempo certo. Mas Saul agora é desobediente, terminou com sua morte e dos seus filhos também. É melhor obedecer do que sacrificar. Não queira ficar na mão dos seus inimigos, porque não vai ter mais oportunidade. Vamos para Lucas 9, 26 para terminar. Esse Deus é bom, coisa boa é estar nos pés dele, porque a tempestade é pó nos seus pés. A tua tempestade, do nada, ele faz tudo, faz virar vitória. A tua tempestade, só uma ordem de Deus, acaba em alegria. Eu sempre digo que a dor de hoje é a alegria de amanhã. Quando vem a tempestade é para a gente aprender, mas depois da tempestade se coloca tudo no lugar. O segredo é estar na posição que ele quer. Lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul não obedecia mais. Saul tinha um coração intrigante, querendo matar Davi, com inveja. E o resultado foi morte. Morte! E perdeu tudo, não levou nada dessa vida para a outra. Então, coisa boa é estar com Jesus Cristo, porque no grande dia vamos estar ao lado direito do Deus bendito. E quem ficar do lado esquerdo do Senhor vai morar no inferno com o demônio. Mas eu e você quer estar no céu, então obedeça. Não queira cair na mão dos inimigos, são traiçoeiros, só vêm para destruir. Mas o Senhor é o príncipe da paz e a luz do mundo, só tem o melhor para mim e para você. Mesmo que esteja numa enfermidade, que esteja no desemprego, a gente passa por luta nesse mundo, mas com Cristo a gente vai passando e dando glória. Porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. E depois da tristeza vem a bonança. Depois da tristeza vem o milagre, vem portas abertas, vem cura. Pense nisso em nome de Jesus. Para terminar, Lucas, capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, olha o que Jesus falou aqui, dele se envergonhará o Filho do Homem, que é Jesus, quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Já pensou? Se a gente se envergonhar de Jesus, quando ele vir, ele vai se envergonhar das nossas vidas, de nós, diante do seu Pai. Por quê? Porque ou é sim ou é não. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem for limpo se limpe mais e quem for sujo se suje mais. Que eu e você se limpe mais, buscando a verdade, sendo purificada pelo sangue de Jesus, lutando pelo certo, porque as bênçãos do Senhor vêm. Quem for limpo se limpe mais, mas quem for sujo se suje mais. Não é que o Senhor queira que se suje mais, é porque tem pessoas que estão igual a Saul, não se arrependem.
só quer guerra, só quer maldade, está se sujando a cada dia. E o Senhor conhece o coração, e o caminho é caminho de morte. E o que é pior, sem Cristo. Lembre-se, quando se desobedece, Deus permite que teus inimigos te destruam. Mas vamos obedecer, porque a obediência, depois de grande é a vitória. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.